noite, amigos. Recebemos com muito prazer Toninho Mendes, que é poeta e repentista famoso. Toninho, você atuou há muito tempo como diretor do Museu Cais do Sertão, não foi? Isso, Como foi João. sua passagem por lá, pelo museu? Bom, como poeta e repentista, uma coisa não se completa. Vou optar por responder tudo como se fosse realmente um poeta. E foi lá, justamente no Cais do Sertão, a minha fonte de alegria, porque foi no cais que eu descobri, João, que eu sabia fazer poesia. Eu não sabia antes, não. Antes eu não executava, não rimava absolutamente nada. E deu para notar que do jeito que estou falando, que é depois do Cais do Sertão, que tudo que eu falo agora, João, se depender e tu cutucar, é rimando. E como é que baixou essa? Não tenho a menor ideia do jeito assim que se soma. Falar repente para mim é como fazer um idioma. Sim, mas as principais ações que você teve lá no museu? Sim, lá no Cais do Sertão a gente teve a oportunidade primeiro de dar uma revitalização para o cais, né? De trazer para ele um novo momento, torná-lo um ícone realmente da cultura nordestina e da cultura pernambucana. E aí lá no cais a gente promoveu uma série de eventos que não apenas para o setor junino, mas também para o carnaval, para fazer o Cais do Sertão se integrar cada vez mais à cultura pernambucana, mostrando. Então a gente fez, por exemplo, o Cais do Sertão nos bairros, onde a gente colocava óculos imersivo e levava imagens do cais para pessoas que não tinham condições de chegar ao cais. Então a gente já levava o Cais do Sertão em realidade virtual para uma série de outras comunidades, João. Esse foi um dos grandes trabalhos que a gente fez. Fora o carnaval, exposição de Joana Lira, não é, que a gente fez, que a gente colocou lá, a gente tinha colocado também outra exposição sobre o sertão, sobre a missa do vaqueiro, entre outras atividades que acabaram acontecendo sempre lá no cais e no vão. Esse Museu Cais do Sertão Sim. é um equipamento muito importante para a cidade, né, Toninho? Para mim, um dos ícones. Ele é ganhador de prêmios de arquitetura, né? Inclusive internacionais, reconhecido. E além de ser um objeto que traz a identidade da cultura pernambucana, João, ele é a raiz de tudo que a gente tem como conceito, né? Principalmente do que a gente tem relacionado ao universo de Luiz Gonzaga, do forró, das tradições juninas. Então, eu sugiro e recomendo a todo mundo que, se puder conhecer o cais, os próprios cobogós, né? São mais de 2.400 cobogós colocados um do lado e do outro, que dão uma beleza arquitetônica para a cidade. Fora isso, toda a cultura. Qual é a história do cobogó? A história do cobogó é relacionada a três. O nome cobogó ele é inicial do nome de 3 arquitetos, né, que deram a história. E ele é tradicional aqui de Recife. E surge muito, na verdade, por conta do mês de agosto, onde, na verdade, as pessoas... Aqui venta muito, né, tradicionalmente, os ventos. E aí era uma forma de amenizar as temperaturas das casas relacionadas ao próprio cobogó e de cada uma das casas colocadas estruturalmente para cada um, João. E esse projeto com o Cobogó ganhou um prêmio em Barcelona, foi de Isso, arquitetura. Ganha um prêmio de arquitetura, né? O arquiteto foi o Marcelo Ferraz. A curadoria de todo objeto lá do cais era da Isa, né? Isa Grispon. Então, a gente tem um orgulho muito grande. E não foi só um não, João, foram 2 prêmios que ele acabou recebendo, simplesmente por conta da infraestrutura e por valorizar. Os cobogós lá do Cais do Sertão trazem o chão batido, né? O solo rachado. Eles tentam simular o solo rachado. Mas várias pessoas têm várias interpretações, que vão desde um rio, as veias que vão chegar ao coração. Então, existem várias interpretações para os cobogós que são colocados lá no cais. E de museu você foi para uma cidade do interior, São Lourenço, foi? Então, menino, assim, para não estar por cara dura, bem do jeito que eu penso, depois do Cais do Sertão, eu acabo virando secretário de Cultura da amada cidade de São Lourenço, que tem uma tradição cultural muito forte, com muitos artistas e é muito arraigado na região metropolitana, João. É porque as pessoas imaginam que São Lourenço só tem a arena, né? Mas tem muita coisa. Não, tem muito mais. A segunda igreja mais antiga do Brasil está em São Lourenço. Eu gosto de dizer, uma tropa de laúças, né? Bem tradicionalmente daquela região. Hoje a gente tem tradicionalmente o urso branco de Cangaçá, nós temos urso marrom, urso preto, o tornado, então o urso do teu pai. Então são tradições daquela região. Urso do teu pai? Urso do teu pai, João. Os ursos de lá botam gaia no povo? Rapaz, João, eu só não sei da coisa do jeito que não se inflame. Mas a dona Dulce do teu pai, lá em São Lourenço, ela se chama Jane. Não sei se esse urso, do jeito que não importa, é daquele que quando o marido sai é o primeiro que pula pela porta, João. Quer dizer, a terra dos ursos, São Lourenço. A terra dos ursos, lá em São Lourenço da Mata, tradicionalmente, culturalmente. Mas a gente tem o pau-brasil, é um povo hospitaleiro, é um pessoal que gosta muito. E me chama muita atenção de São Lourenço ter a segunda igreja mais antiga do Brasil, não é? Que é a igreja lá da comunidade de Matriz da Luz. Porque só se fala nessa igreja que tem Em Matriz da Luz.
Mas essa outra... Existem várias outras. Tem o convento que foi alagado por conta da história da colocação da barragem de Tapacurá, que foi colocada lá em São Lourenço. Tradicionalmente, a história do estourar da barragem de Tapacurá passa por São Lourenço. Então, São Lourenço é uma cidade que eu acho que ela precisa ser muito mais explorada culturalmente, porque tem uma série de histórias ali. Ô, Toninho, teve um tempo que João. São Lourenço tinha uma ponte igual a ponte de Nova York. Eu entrava em São Lourenço e pensava que estava entrando em Nova York. Isso. Mas essa ponte foi deteriorada. Eu já falei com o prefeito para recuperar. Foi feito pelo pai dele, mas nunca mais a ponte acabou-se. Então, aproveitar a mania para mandar um abraço aí para todo mundo de São Lourenço, prefeito Labanca também. E só para dizer para você assim, veja, uma coisa que eu acho muito bacana é que São Lourenço reflete um pouco da mania que a gente tem pernambucano. E aí não precisa dizer para levantar pó quem é pernambucano, quando não é o primeiro, é o maior, é o melhor. Não é verdade, João? Quem é que tem a barba mais bonita? É o prefeito Labanca ou é você? É claro, não Você precisa vive nem disputando. dizer. Lourinho do olho azul, com cara de estrangeiro, barba bonita que só a gota, tem que ser eu, Toninho Mendes de Limoeiro. E ele? Diga aí a ficha Ave dele. Maria, rapaz, assim, para não estar por espanta, tem feito um trabalho arretado, o tal do Labanca. E não precisa nem dizer, rapaz, bem do jeito que eu digo, mas só para ressaltar, a minha barba, viu, Labanca? Com todo respeito, eu sou muito mais bonito. Mas tá esculhambando com a barba do Não, de prefeito. jeito nenhum, de forma alguma. Olha, você outro dia deu um show na abertura da exposição de Van Gogh. Virou o Van Gogh. O pessoal queria, inclusive, cortar sua orelha, mas você enrolou, não foi? Como foi aquela sua performance? Het goedievel geest voor. Ben ik de Vincent van Gogh. E vou pedir permissão para que ele fale desse jeito, porque eu escolhi até a voz e com todo respeito. João, tinha que ser um Van Gogh pernambucano, desses que fala do jeito que eu chamo e, como notou e se sente, um Van Gogh que apresentasse Pernambuco. Porque numa exposição bonita daquela, tinha que ter repente. Não era não, João? Gostaram tanto que você vai abrir também a exposição em Fortaleza, né? Não só isso, a gente estava meio que só conversado para fazer só a abertura da exposição, mas está todo mundo perguntando quando é que Van Gogh vem, quando é que Van Gogh volta, quando é que Van Gogh está de novo. E aí, possivelmente, nesses dias, a gente já anuncia, porque precisa só uma questão para fechar, quais são as datas que Van Gogh vai estar presente na exposição para estar recebendo. Foi mágica a presença de Van Gogh, João, porque as pessoas me procuravam, era muito engraçado e diziam, eu gosto de você, você pinta bem, dance comigo, faça uma poesia para mim, faça uma poesia para minha mãe. Tinham bailarinas e queriam dançar, as pessoas se deitam. Então, é uma imersão muito bonita, muito legal de se fazer e a gente dá um orgulho danado de ter uma exposição como a Van Gogh Live aqui em Pernambuco e eu me sinto muito mais honrado por perceber que agora não sou apenas um Van Gogh pernambucano, eu sou um Van Gogh brasileiro, não é porque eu virei a cara da exposição. Você estudou muito a vida de Van Gogh, que é terrível, ele só vendeu um quadro, não foi? Um único quadro em vida, né? Foi o da Vinha, e vendeu, quem comprou foi o irmão, foi o Theo, né? Que era uma pessoa que tinha um carinho muito grande por ele. Van Gogh é um cara que viveu muito à frente do seu tempo, né? Eu acho que ele sofreu muito por conta disso. Tentou ser pastor, João. Van Gogh pastor, já imaginaste? É danado, né? Tentou ser pastor, tentou conduzir a vida das pessoas, teve decepções amorosas e por conta disso, com o passar do tempo, foi enlouquecendo, entrando em depressão, chegou aí para manicômio e no manicômio é onde ele começa a pintar as melhores fotos possíveis. E quando eu era pequeno, João, coincidentemente, eu quase que ia para o manicômio. Mas isso é uma história que outro dia eu te conto, sem problema nenhum. Devia ter ido. Não liberaram, né? E o meu era lá no Alberto Maia, vice aquele que tinha lá em Camaragibe, que era o que atendia o povo que vinha de Limoeiro. Aí tu ia ficar doido mais ainda. Tu já pensasse. Ô, Tonho, diga aqui por seus amigos, por que vale a pena ir ver a exposição de Van Gogh? A exposição de Van Gogh vale a pena porque ele, juro de sentimento, é algo que você vai se emocionar. Faz tanto tempo que, por conta da pandemia, a gente vive numa agonia e não sabe o que guarda aqui dentro. Chorar, se divertir, rir. E a gente sabe muito bem que isso são sentimentos que não são à toa. É importante mergulhar numa exposição que é a maior imersão do mundo. Tem luzes, quadros, você se sente dentro dos quadros de Van Gogh. Tem cheiro. Tem cheiro, tem todas as possibilidades de encontrar ali dentro. Então você realmente mergulha nos quadros de Van Gogh e se sente ali dentro, como se você estivesse sendo parte da pintura que está sendo colocada. No Rio Mar. No Rio Mar. E agora, alguns dias, o Van Gogh estará lá recebendo os convidados. Se Deus quiser, é o que a gente espera.
Ó, e depois de São Lourenço da Mata, você criou uma produtora, né? Isso. Hoje a gente tem a De Repente Produções, cujo objetivo dela, junto com o Marcos Lira, que hoje é meu sócio, né? E hoje a gente tem o objetivo de espalhar essa cultura do repente, João. Eu tenho percebido que as coisas do forró, do repente, eu acho que eu quero trazer uma nova identidade para tudo isso. Se eu, aos 43 anos de idade, hoje eu estou com 45, descubro que sou repentista, vai que eu descubro, menino. Mas tá bem conservado. Não, mas vamos 45 embora, né? tá. Não é verdade, mas vai que eu descubro que João Alberto é repentista também. Não, aí é danado. Agora, nos seus produtos, eu estou vendo aqui uma coisa muito bonita do Aeroclube de Pernambuco. O que é isso aí? Isso. Então, deixa eu te contar. Com essa coisa de a gente criar a empresa, a gente tem tentado levar o repente, a poesia e as rimas para todos os lugares. Então, seja para escolas, seja institucionalmente. Então, a gente descobriu um viés, contar a história das pessoas por meio do repente. Feito um cara, rapaz, que não está por divã, chamado João Alberto, que todos os dias acorda por volta de 3, 5 horas da manhã, vai ler seu jornal e lhe juro, para dizer que se via competente, determinado, ele sabe de tudo como nunca se existia. Como é que você está descobrindo minha vida, que eu acordo às 3 horas da manhã, você está com... Rapaz, para ser um bom jornalista, assim, para não estar por conquista, não é preciso ser repentista. E ele já dizia, assim, para não estar esperto, quem sabia muito bem era Gilberto Freire. Se há alguém íntegro nessa vida, é claro, tinha que ser João Alberto. Bondade, Gilberto. Agora, esse livro, por que Aeroclube de Pernambuco? Então, na verdade, o pessoal do Aeroclube entrou em contato com a gente, que eles estão passando por uma nova fase, e eles queriam contar como foi a história do Aeroclube, por que é que saiu do Pina, por que é que hoje está lá justamente na cidade de Igaraçu. Então, eles queriam meio que contar um pouco da história. Então, o trabalho, na verdade, do repente é isso, é contar histórias, fazer registros. E a linguagem do repente, João, e por meio da rima, a gente consegue meio que prender um pouco mais a atenção das pessoas. Eu gosto de dizer, quando as pessoas ouvem repente, elas te escutam até para saber se você vai errar, sabe? Se você vai titubear ou esquecer ou confundir alguma rima, entendeu? Mas é lindo, né? É uma agenda, né? É uma agenda, mas João, é linda, na verdade, né? Ele trouxe de é presente linda. E agora olhar. Esse outro de Pujuca. A terra de Porto e Galinha. Esse daí é um livro maravilhoso. Tem prefácio de Fernanda Bergamo. Tem receitas de chefe Rivandro, né, dentro do livro. Histórias de Repente é um conjunto, na verdade, é uma série de livros que a gente vai começar a contar a história dos municípios pernambucanos. Como é que surgiu? Qual a origem do nome Pojuca, por exemplo? Pojuca é um terreno pantaneiro, não é? Significa dizer águas dentro de uma terra. Então, esses que são os vales que tem antes da gente chegar em Pojuca, quando a gente vai para Suape, está lá. E aí a gente conta, por meio disso, todas as histórias da cidade, não é? Será que em Camela se criava camela mesmo? Por isso que o nome é Camela? Será que... Por que é que aquele Cristo... Qual é o único Cristo que tem os braços armados e levantados, representado, está lá no convento de São Francisco? Outra coisa também, que história é essa de Porto de Galinhas, da gente vir escravos embaixo de Guiné? E aí, por falar em Guiné, aí lógico, tem que ter uma receita de chefe Rivandro, que ele preparou exclusivamente para o livro, uma receita de galinha com quiabo e a galinha da Angola, né? E claro, tudo rimando, até a receita, João. E tem aqui picolé de caldo de cana. Picolé de caldo de cana. E se você reparar, até a receita é toda rimada. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Toninho Mendes. Eu confesso que eu fico impressionado nas suas apresentações. Como é que você consegue improvisar tudo? Isso está na cabeça? Como é? Eu gosto de dizer, como diz Marcos Lira, que é meu amigo, irmão e sócio, de que isso está mais no coração, João. É algo que a gente vê. Primeiro, a gente tem conhecimento. Acho que a gente tem que ler muito, né? Então, a gente lê. Então, Deus me livre, assim, nunca vou chegar da quantidade de coisas que você lê, da quantidade de informações que você tem. Mas eu descobri que é muito bacana o que é que a poesia faz pelas pessoas. Na verdade, é muito mais um trabalho para o outro do que para a gente mesmo. As pessoas gostam, João, de ouvir poesia. E eu acho que depois da pandemia, isso se ressaltou mais. As pessoas me pedem poemas. Recentemente, a gente está com um projeto que eu estou começando lá no meu Instagram, chamado De Repente Poesia. Eu gosto de usar o nome De Repente para mostrar para as pessoas que existem várias formas de poesia. Tem a embolada, tem o coco de embolada, tem martelo acutilado, tem vários tipos. Tem o quê, Martelo acutilado. Que diabo é isso? É um conjunto de 12 estrofes de poesia,
né, que são colocadas, ritmadas, e elas têm 12 sílabas perfeitas e bem colocadas. Então, quando a gente vai separar as 12 sílabas, estão lá os 12. E aí, assim, todo mundo pensa que pelo fato da gente ser poeta que a gente consegue fazer todos. Não, eu acho que cada um tem a sua especialidade. O poeta, ele gosta mais de escrever. Então, a que eu amo, é o repente. E você gosta de ver show? Porque tem uns repentistas famosos aí no interior. Tem sim, gosto. Pinto do Monteiro, Chico Pedrosa, né, o pessoal lá de São José do Egito, que é onde vem a tradição poética. Eu tenho uma mania, às vezes, de pegar algumas das poesias, contação de causos. Sou muito fã de Gessie Quirino, então eu tenho uma mania, João, agora de pegar tudo que é em prosa, tudo que é causo e meio que transformar para poesia, transformar para rima, para tornar ela mais agradável. É como eu sempre digo, rapaz, do jeito que não está contente, para contar, como Chico Pedrosa dizia, o filho do juiz Manuel Vicente. Conte um caso aí da gente. Vou lhe contar. O menino, a mulher, quando era pequenininha, olhava para a cara do menino, João, e dizia o tempo todinho, esse menino não é meu nem teu. Ah, que conversa é essa? Desconfiada, João, a mulher foi no hospital. Chegando no hospital, pediu o exame de DNA e comprovou, para não estar por interesse, aquele menino não era filho nem dela, muito menos dele. Preocupada, bem do jeito que eu digo. 4 horas da tarde, já estava esperando para que 6 horas da tarde da noite chegasse o danado do marido. E na porta mesmo disse, homem, tem uma conversa para lhe contar e preste bastante atenção. O que eu descobri não é muito bom, não. Isso é uma coisa, sabe o que aconteceu? Esse menino que a gente cria nem é teu, nem é meu. Ah, o homem despreocupado, bota a mão na cabeça e diz, mulher esquecida. Não estou dizendo para você, rapaz, olhando para tudo que é lado. Tá lembrando, não? No dia da gente ir embora, o menino, todo cagado, tu dissesse, vai lá dentro e troca. Foi isso que eu fiz. Peguei o menino, levei lá para dentro, peguei um mais limpinho e trouxe. Olha aí, o pobre do cagado lascou. Agora, essas histórias maravilhosas, dá um show. Por que você não imagina fazer um show com o Gessie Quirino? João, aí é massa, porque eu tenho a oportunidade de já anunciar. A gente está preparando o De Repente Tô Aí. O De Repente Tô Aí vai ser um show que, inclusive, a gente já está conversando. Eu quero muito que seja lá no Cais do Sertão, lá no auditório do Cais, porque eu quero que seja uma mistura de Rolando Boldrin com Inesita Barroso, Gessie Quirino, Zé Lezinho, que são essas pessoas que trazem essa tradição. E a ideia é contar as histórias e interagir com as pessoas que estão lá junto conosco. E vá se preparando para não estar esperto, porque se ele estiver lá no show, na primeira fila, com certeza, João Alberto, quem for presente, rapaz, pode ser que se atende, Toninho Mendes, para o show para contar a história dele. Porque, na verdade, vai ser um show assim, João, um show para interagir, para contar a história de vida das pessoas que estão no palco. Essa história do mote, qualquer mote que dão para você, você faz? Sim, senhor. Pode mandar a onda. E deixa eu dizer, a única pessoa que eu conheço que fazia isso para mim, que inclusive foi o defensor público Manuel Jerônimo que me apontou, foi Ronaldo Cunha Lima. Ele fez uma apresentação num programa lá em São Paulo, se não me engano, eu ainda não me recordo o nome, mas ele falava de um poeta parnasiano, era o tema do programa. E deveriam ser respondidas perguntas. Todas as perguntas que se faziam para Ronaldo Cunha Lima, que era ex-governador lá da Paraíba, ele respondia rimando. Aí a única pessoa que traz a rima como oralidade para a discussão sou eu, e eu sempre digo assim para não estar por forte. João Alberto, se quiser, pode mandar o mote. Então, bora. Pernambuco está bem nas mãos de Raquel Lira? Vou dizer para você, e é aquela pergunta que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Se Pernambuco está bem, nas mãos de Raquel Lira, vale aquele velho ditado do jeito que eu estou falando. É uma gestão que vai ser feita por uma mulher e a danada está só começando. E digo, vem o velho ditado e assim se presta atenção. O que é que seria, menino, se não fosse Maria Bonita cuidando de Lampião? A gente só espera, rapaz, do jeito que seja conquista, que o nosso estado continue crescendo. Olhado para todo lado, todo mundo vendo, nas mãos de Raquel Lira. E o Recife está bem nas mãos de João Campos? Ah, menino, do que já fosse nas mãos de João Campos, assim mesmo eu assumo. Não quero nem dizer, mas vai estar por interessa. Mas tu sabia que João Campos foi meu aluno? Foi nada. Professor de ciência do jeito que não aguenta, seja assim do jeito que for. E tu tá doido, menino. Recife tá indo pra frente. Afinal de contas, eu gosto de dizer, ele aprendeu com o professor. Quer dizer, tudo que João Campos fizer de bom foi Toninho que ensinou. Aí agora pela vida, rapaz, do jeito assim que tá por vez, aquilo que foi de ruim, não fui eu que ensinei. Ele foi um bom aluno? Não, João era fenomenal. Não só João, mas eu dei aula para Duda, para Pedro,
não é? Para José também, professor de astronomia. Eles sempre foram muito aplicados, sempre foram muito divertidos também. João tem um lado muito criativo, João era excepcional. Ele gostava de brincar com as coisas, sempre questionador, sempre perguntando. Ele sempre foi muito à frente para questionar as atividades e fazer. Então, eu vejo o Recife, por exemplo, com essa coisa da criatividade, da inovação. Eu vejo muito características daquele aluno que a gente tem e é impossível não esquecer. Não só o João, mas todos os alunos do Arco-Íris que eu sempre amei, como Laís, todos os outros. Ah, só tinha aluno top, né? Rapaz... Você ainda está ensinando, não? Não, hoje eu gosto de dizer, hoje a gente faz um trabalho muito por conta do Repente, João, e essa é a oportunidade que eu tenho muito feliz de ir muito para os municípios. Então eu trabalho muito com professores, a gente discutindo, eu trago um pouco dessa coisa de ser professor e a gente diverte professores por aí afora, brincando com todos eles, contando motes, histórias de professores que são sempre muito engraçadas, né? E mais um, o Diga Brasil está bem na mão de Lula. Rapaz, do jeito que na força, para não estar por força da pele. A gente sabe que dos tempos para cá, com a saída de Bolsonaro, a história faz o L. Eu acho que está diferente, está do jeito da gente, seja assim do jeito que for. Tem que ter, na verdade, como o Lula sempre pede, um pouquinho de humanidade, um pouquinho de amor, e não precisa nem dizer do jeito assim que se diga. Independente, João, de quem conduz, de quem está na política, tem que fazer o melhor. Tem que fazer pelo povo, tem que fazer de sentimento jocoso. E eu não digo assim por alegria, tem que fazer de todo jeito, com respeito, que nem João Alberto, tem que botar poesia. E essa crise enorme que nós temos dos índios, o que foi? Essa crise dos Yanomamis, lhe digo, se prestando bastante atenção, é falta de humanidade, é falta de coração. É preciso fazer o bem, seja para Yanomami, qualquer pessoa que se tem que se ter muito respeito, seja LGBTQIA+, principalmente também, seja negro, é preciso fazer diferente. A sociedade da gente tem que fazer aquilo que aprendeu na pandemia, olhar para o outro com respeito e principalmente, João, de qualquer jeito, de qualquer solução, tem que ter empatia. Tonho, os seus sonhos? Ver um Pernambuco cheio de poesia e lhe juro do jeito que se atende, viver por aí um pouco esperto, ter a integridade de João Alberto, um tal de Tonho Mendes. Eita, ô Tonho, diz que todo poeta é sonhador, é isso? Sim. É verdade? Muito. Todo poeta é sonhador, emocionado e olha para tudo que é lado, seja assim do jeito que for. É alguém que, se um dia você estiver triste, chega junto dele e pede um poema, ele te enche, menino, de emoção, com aqueles artistas de cinema e vai te encher de carinho e de amor. E lhe digo uma coisa, assim, para não estar por esperto, obrigado pela atenção, pelo carinho, João Alberto. Ô Tonho, dessas suas poesias, alguma já foi musicada? Já. Eu tô entrando também agora, João, na área de composição. Tô metido meio que a cantor e tal. E eu gosto muito da linha de Cremilda, gosto muito de Genival Lacerda, que é uma música que fale. E tem um trechozinho de uma canção que a gente tá colocando... As Safadezas de Genival também? Não, eu não vou muito pra safadeza não, porque eu acho que eu ainda me sinto um pouco envergonhado. Mas eu gosto de brincar... Tá de olho na boutique dela. Mas eu não boto ninguém pra botar o olho na boutique de ninguém, sabe, tá João? certo, Que é meio tá complicado. Foi Genival que inventou isso. Não é? Hoje a gente está brincando muito com essa coisa, eu gosto muito de brincar com essa coisa do forró, o funk, o brega funk, como é que a gente faz. E a gente criou o sanfoneiro que gosta de internet, já sofre que só a peste na hora de namorar. Acostumado a pegar no natural, esse diabo de virtual é difícil se acostumar. Mas certo dia, um amigo meu me disse que era para entrar no Tinder, que um namoro eu conseguia. Mas a boizinha era de um bairro tão distante, morava lá no Ibura. E começou minha agonia. Ela só curte brega funk, ela só curte brega funk. E não adianta lhe dizer o que é melhor, eu fico no meu forró. E ela só fica no brega funk. Realmente, esse seu show vai ter música também? Vai sim, João. A ideia é resgatar um pouco das tradições pernambucanas, das tradições do forró. Eu gosto sempre de dizer, tem espaço para todo mundo. E eu não quero ser um artista comum. Eu acho que a gente é um artista de uma nova geração. Um artista que tem internet. Um artista que conversa com as pessoas, que está indo muito mais. Eu não quero muito olhar para governo, não, sendo bem sincero. Você sabe que eu fiquei 20 anos aí olhando para governo. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com o coração, do jeito da gente. Ir atrás, conversar com as pessoas, buscar. A gente vive um novo tempo artístico, em que a internet e as emoções são muito mais voltadas para as pessoas e é disso que a gente vai atrás, João. E você gosta também de andar pelo interior?
Adoro, João. Eu acho que não tem coisa melhor no mundo que se embrenhar por aí afora, sabe? Lata d'água na cabeça, carregar água. Né? Eu sou de uma época que eu carregava lavagem, João. Né? Eu criava porco. Então, nada eu comprava em supermercado. Você criava porco, era? Criava Você porco, fez tudo galinha. na vida, não foi? De um bom... Tudo não, João. De um bocadinho eu fiz. Mas a gente, na história da criatividade, a gente tinha escola de samba, brincava de quadrilha, né? Tinha as quadrilhas juninas quando eu era pequeno. Então, a gente tenta viver. Eu gosto de dizer o seguinte... Papai me dizia, bem dizer da verdade, que a riqueza do pobre sempre será a sua criatividade. E para viver na vida contente, e essas agruras que a gente aguenta, o pobre, quando não tem, ele pensa que tem e inventa. É assim. E para terminar, Tonho, por que é importante, principalmente para a criança pobre, estudar? É importante estudar porque a alegria que tem na vida, João, a gente guarda dentro do peito e ela tem que estar contida. Nunca deixe ninguém lhe dizer do jeito que a gente vê e assim como eu lhe proponho que você não vai conseguir o que quer, muito menos que vai realizar o seu sonho. Hoje eu gosto de dizer, de alegria que sempre se via, que a poesia salva vidas. Inclusive a minha e a minha função de poeta e repentista, do jeito que a gente vê, estude, aprenda, mesmo que você não entenda, e um dia você vai crescer. Você vira aí o que é o talento desse pernambucano e eu tenho certeza que o show que ele vai fazer lá no Museu do Sertão vai ser um estouro, porque talento tem de sobra. E além de ser talentoso, ainda vira Van Gogh nas horas vagas. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, João.